pessoal, nós voltamos, tá? Com a correção dos exercícios do módulo 4, que é a climatologia geográfica. E nós já vamos aí depois iniciar o módulo 5 com vocês. Eu havia deixado, né, da página 402 até a página 407. Vamos lá para a correção. Bom, praticando aprendizado, questão 1. Nós temos aqui uma imagem, tá? Que são a circulação dos ventos no nosso planeta. Polo Norte e Polo Sul. Ventos alísios, tá? Alta pressão, baixa pressão. A movimentação do ar na atmosfera terrestre está associada a diversos fatores. Dentre eles, a temperatura, a umidade e a pressão, os quais sofreram variações horizontais e verticais de acordo com a distribuição do ar em diferentes porções da superfície terrestre. Conforme ilustrado na figura e considerando a situação geradora de ventos alísios, conclui-se que os fatos responsáveis pelo desvio de sua direção para o oeste são, letra D, tá? O deslocamento dos ventos das áreas anticiclonais para ciclonais, tá? E a rotação da Terra em torno do seu eixo. Questão 2. A energia que move a máquina Terra provém da gravidade do interior da Terra e do próprio movimento do planeta, mas em grau muito superior provém do Sol, da irradiação solar. A energia solar é uma das fontes de energia que atua no planeta Terra. Ela é, no planeta, um elemento essencial, tá? Que dá origem aos sistemas e os tipos climáticos. Então, pessoal, a energia do Sol que faz com que o ar entre em movimento. Ela faz aí, tá? Que dá origem também aos vários tipos climáticos, porque nós temos aí a atuação das massas de ar, da formação de vegetação, é através da energia solar que nós temos ali divisão em zonas térmicas. Em cada uma dessas zonas térmicas nós encontramos um tipo de fauna e flora, e tudo isso se deve, tá, à energia solar, como ela é aí irradiada no nosso planeta. 3. Questão de Enem. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contida na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade de ar que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Olha só, nós temos aqui a umidade relativa e a temperatura. A gente consegue perceber que a umidade relativa alta, temperatura baixa. Umidade relativa baixa, temperatura alta. Então a gente percebe o quê? A letra correta é a letra A, né? A insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. Então a gente vê aqui que existe uma ligação muito direta entre a temperatura e a umidade relativa. 4. A partir do gráfico, assinale a alternativa correta. Distribuição da precipitação conforme as latitudes. Precipitação, chuva, né? Aqui nós temos as latitudes, tá? E nós tínhamos lá várias questões. A letra certa é a letra E. A região com maior precipitação está próxima à linha do Equador, onde nós temos o clima mais quente e úmido, onde existe uma zona de baixa pressão. 5. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam o efeito das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois, né, a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que as atividades do homem, né, antropogênicas, são capazes de provocar interferência em escala local e global, tá? Por exemplo, quando há o desmatamento, você acaba aqui retirando aí essa vegetação que faz o efeito da evapotranspiração que emite essa umidade para o ar, gerando aí muita chuva, tá? Então isso tem a ver com a ação do homem. Desenvolvendo habilidades, questão 1. O clima é um dos elementos fundamentais não só na caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico de ocupação do espaço geográfico. Tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso da tecnologia voltada para a produção nós temos aqui, ó, zonas irrigadas por aspersão na Arábia Saudita. Então ele fala o quê? Que o clima, né, ele também é um histórico de ocupação dessas populações humanas. Como o clima, ele acaba interferindo aí, né? E aqui ele fala também sobre o uso da tecnologia
para devidas produções. Zonas irrigadas, então seriam essa daqui, tá? Seria a resposta correta. Seria o uso da tecnologia aí para a implantação dessa agricultura. 2. Leia o texto a seguir. A qualidade do ar nas cidades não depende somente da quantidade de poluentes lançados pelas fontes emissoras, mas também da forma como a atmosfera age no sentido de concentrá-las, né, ou dispersá-las aí. Assume-se que os fenômenos de dispersão e remoção dos poluentes sejam comandados pelas feições regionais da atmosfera, pelos aspectos locais do clima urbano, que são as ilhas de calor e circulação de ar, em consonância com as características da superfície urbana. O fenômeno descrito no texto é comum nas grandes áreas urbanas. Considerando-se essas informações e levando em conta a circulação geral da atmosfera em uma cidade situada na região metropolitana de São Paulo, durante a estação do inverno, né, contribui para a concentração de poluentes no ar as condições do tempo, caracterizadas por estabilidade atmosférica. Por quê? Né? Questão 3, Rio de Janeiro. Nós temos aqui a temperatura, olha só. Quanto mais elevada a altitude, o que acontece com a temperatura? Menor ela fica, né? A variação de temperatura observada no cartograma acima é explicada pela diferença de altitude, tá? E da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Vocês podem observar cerca de 25 graus, cerca de 10 graus, cerca de 5 graus, né? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Um grupo de estudantes realizando um trabalho de campo para estudos ambientais se defrontou com a seguinte situação atmosférica, desenhada esquematicamente a seguir. Nós temos aqui o ar frio que desce e o ar quente que sobe, né? O que ocorreu aqui? Chuvas orográficas, quando há o encontro de duas massas, uma massa de ar quente com a massa de ar frio, ele forma aí as chamadas chuvas orográficas. Nas questões, questão 5. Nas áreas urbanas, em média, a precipitação anual é de 5% superior e o número de dias de chuvas é 10% maior do que nas áreas rurais perto. Além disso, as chuvas torrenciais são mais comuns nas cidades. O fenômeno descrito acima deve-se a alguns fatores comuns às grandes cidades, dentre eles quais podem ser citados, né? Letra C, a elevada presença de material particulado, principalmente aí, né, em suspensão no ar, contribuindo para a condensação da água na atmosfera e a precipitação da chuva. Então, dentro do meio urbano, nós temos aí exalado um maior material que acaba em suspensão aí na atmosfera, ocasionando chuva. 6. O ar se move horizontalmente, tá? E verticalmente devido às diferenças de temperatura e de pressão em diversos locais da Terra. Características geográficas específicas dão origem a ventos especiais, regionais e locais, como por exemplo as brisas, né? Aí nós temos uma imagem que ele fala brisa marítima durante o dia e brisa continental durante a noite. Então, a brisa marítima durante o dia, tá? Ela sopra do oceano para o continente. E durante a noite ela sopra do continente para o oceano. A letra correta é a letra 1, né? A letra B, desculpa, 1 representa maior temperatura e menor pressão durante o dia. E a 4 durante a noite. Questão 7. Analise o mapa que representa uma anomalia climática. Olha só, nós temos aqui, tá? Água quente aquecida, olha só. Como a água quente está aquecida, né? Como a água do oceano, desculpa, ela está bem quente. Isso, pessoal, é uma consequência do fenômeno El Niño. Quando vocês virem que as águas do oceano, tá? Do Oceano Pacífico, elas estão aquecidas, se trata desse fenômeno, o El Niño. Questão 8. Considere a tabela abaixo que apresenta dados relativos à temperatura de 4 cidades. Nós temos a cidade, a altitude, a latitude, a temperatura média do mês mais frio e a temperatura média do mês mais quente. A gente consegue perceber, olha só, a diferença da altitude, né? A Bolívia está lá, a La Paz na Bolívia, 3.650 metros acima do nível do mar, enquanto nós temos Nova York aqui em torno de 10 metros acima do mar. Qual a letra correta? A letra B, né? A pequena amplitude térmica de La Paz é explicada por estarem localizados em uma zona intertropical do nosso planeta. Então, ele apresenta aqui, né, uma pequena amplitude térmica. 9. O fragmento da notícia e a letra da canção refere-se às mesmas áreas da região Nordeste, nas quais se verificou uma mudança brusca nas condições climáticas habituais,
devido ao excesso de chuva numa região marcada por sua falta. Último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Aí nós temos aqui uma imagem, né, tudo assim, muito alagado, uma enchente muito grande. Moradores navegam em uma rua inundada em Teresina, né, no Piauí, onde 180 mil alunos ficaram sem aula por causa da chuva. É possível identificar diversos fatores relacionados a essa mudança ambiental. Identifique o fator principal. Aí nós já temos o fenômeno, né, climático Laninha, que ele traz aí uma seca muito grande durante um determinado período e aonde ele traz mudanças bruscas de temperatura e de clima, por exemplo, onde ele faz chover muito aí em regiões que são aí tipicamente mais secas. Questão 10. O mais importante sistema gerador de chuva sobre a região equatorial dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, assim como nas áreas continentais adjacentes, que migra sazonalmente, né, durante os períodos aí do ano, durante os períodos aí das estações, de sua posição ao norte para latitudes ao sul do Equador. Entre os meses de março e abril é conhecido como a zona de convergência intertropical, tá? Onde ela causa aí grandes chuvas, principalmente, né, perto do Oceano Atlântico e nas áreas equatorial do Índico e do Pacífico. Bom, pessoal, e eu vou deixar para vocês, tá, para a próxima aula, realizar os exercícios da apostila, páginas dos 407, 408, 409, 410. E eu vou estar fazendo a correção novamente com vocês. Eu vou disponibilizar essa semana lá no Plural, tá? Tanto esse vídeo quanto os slides dessa aula, para ficar mais fácil para vocês terem uma visualização aí. Bom, pessoal, beijos e até a próxima.